Transformação. Oferecimento. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer, em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Olá, estamos começando mais um programa Transformação. E é uma alegria poder entrar em sua casa e poder compartilhar com você coisas tão importantes que nós trabalhamos aqui. Estamos recebendo aqui hoje a Carolina Bessa, que é advogada, professora de inglês, sociologia. Eu vou te chamar de Carol, porque é a minha forma íntima de te chamar, Carol. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma alegria, nós nos conhecemos aí há uns 12, 13 anos, né, de uma forma mais próxima, e eu tenho visto o quanto você tem tido um nível de romper mesmo, de crescimento, e isso é tão importante e vem a calhar com o tema do nosso programa hoje, que são os novos paradigmas para uma pessoa que está no campo profissional e em todas as áreas. Sabe por quê, Carol? Antigamente, a pessoa era aquilo ali a vida inteira. Não era necessário uma atualização, um recomeço, uma nova proposta. E o que nós temos visto hoje é que o mundo está numa mudança tão rápida que se a gente não estiver atento e sintonizado, a gente fica para trás. Isso é verdade. E na sociologia a gente até estuda um pouco disso, a respeito da solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Então, antigamente a sociedade era na forma da solidariedade mecânica, tudo automático. Meu pai era carpinteiro, então automaticamente esse ofício passaria para mim. Então, automaticamente eu seria carpinteiro também. Mas hoje, com o passar do tempo, após as revoluções, principalmente a Revolução Industrial, a gente vê que a sociedade ela caminha na forma da solidariedade orgânica. Então, são as pessoas rompendo justamente com esses paradigmas de que o que o antepassado era, ela não precisava ser. A sociedade precisa suprir lacunas, preencher certas lacunas. Então, as pessoas tiveram que se dispor a trabalhar. Então, isso é tão fato que a gente percebe que as mudanças, elas estão numa velocidade muito grande. Impressionante. Então, todos os profissionais não mais podem ficar restritos à graduação apenas. Eles precisam estar numa contínua busca de conhecimento, porque aquilo que ontem era, hoje já não é mais, aquilo que hoje é, talvez amanhã já não seja. E até um pensamento, um pouco de cidade pequena também. Hoje mesmo eu conversava com alguns alunos e eles meio que perplexos, porque o professor de inglês pediu para eles aprenderem a oração do Pai Nosso em inglês. Então teria uma prova oral sobre isso. E eles assim, revoltados, eu não sei, como que eu posso isso? Eu falei, gente, vocês ainda estão presos no inglês? Vocês tinham que estar preocupados que vocês ainda não sabem o Pai Nosso em mandarim. Vocês ainda não sabem o Pai Nosso em alemão, porque o inglês já é básico. Básico. Quem não tem inglês está muito atrás mesmo, tem que correr atrás do tempo perdido e não está caminhando, ele tem que correr atrás, ele está parado. E essa é uma preocupação, Carol, que a gente tem visto nos jovens, eu também como professor, é que eles estão chegando ao mercado de trabalho despreparados e desqualificados. Porque nós temos visto um ensino muito assim de massa, em que as pessoas elas não estão parando. Então a gente percebe o quê? Um português sofrível, as pessoas errando no português, no básico mesmo, nas conjugações mais básicas que tem. E aqui eu não falo de pessoas que não tiveram oportunidade de aprenderem ou estudarem. A pessoa que nunca teve oportunidade, logicamente, que a gente entende, releva e nem negrita uma situação dessa, mas estamos falando de pessoas que têm formação de ensino superior, pessoas pós-graduadas, pessoas que tiveram todo um contato acadêmico, sem falar também
em pessoas que têm dificuldade com exatas, que têm dificuldade com outra língua. Você mesmo falando, hoje o inglês já é algo tão básico, tão trivial, e ainda estamos amarrados, estamos fechados. E se nós não estivermos ou não acordarmos, nós ficaremos para trás. Exatamente. E sem contar que, assim, para os professores, né, para quem ensina uma outra língua, como ensinar um idioma diferente, sendo que a pessoa não sabe nem o português, nem o básico, né? E lendo uma série de notícias há um tempo atrás, eu vi uma notícia que dizia que existia mais de 40 mil vagas de emprego. Só que elas não eram supridas porque as pessoas não alcançavam o nível básico de falar, do português correto. Não conseguiam passar da fase de entrevista porque não se comunicavam. Aí entra até a questão da comunicação, né? Então, assim, e isso é terrível, porque notícias de que o país está passando por uma série de crises, entre elas as de emprego. Mas existe as vagas de emprego, só que as pessoas não estão qualificadas para suprir. E quando a gente fala sobre a dificuldade no português, principalmente, vem a questão da ausência da leitura. Nós temos uma geração de jovens que está sintonizada nas redes sociais, mas que não gasta tempo com a leitura, né? Quantas pessoas, quantos jovens hoje que, se brincar, nunca fizeram a leitura de um livro, nunca pegaram um livro por livre, espontânea vontade e disseram, eu lerei este livro. Ou seja, se nós não alargarmos o nosso vocabulário com leitura, na leitura de uma revista, na leitura de um site de informações, de notícias, se nós não estivermos antenados com aquilo que se passa no mundo atual, nós não conseguiremos nos engajar nas vagas e nas oportunidades que estarão diante de nós. E ainda fica reclamando, né, quando estuda na história a respeito de massa de manobra, fica revoltado com essa situação, mas não vê que essas pessoas que não têm uma opinião crítica formada, né, não têm uma opinião sobre as coisas, que não leem, que não buscam, acabam sendo massa de manobra. E aí acabam tendo, elas acabam defendendo a opinião de um Datena da vida, de um Ratinho da vida, de um Bolsonaro da vida, ou seja, elas não têm opinião própria. Por quê? Porque não sabem conceitos, não leem, não estudam, e isso, mais uma vez, até pessoas que têm o conhecimento só do senso comum, muitas vezes estão muito mais atualizadas, porque elas ouvem mais. E aí é outro problema dessa geração, que é uma geração que não ouve pai, não ouve mãe, não ouve professor, não ouve ninguém. E quem não ouve, não sabe argumentar. Isso é algo muito sério. E além de não saber ouvir, não cria vínculos. Vínculos no sentido de não querer entender, aprofundar naquele assunto, né? Então, acaba não se identificando com uma área, fica perdida. Vê raso a matéria de matemática, vê de forma rasa as outras disciplinas, vê de forma rasa comunicação, todos os tipos de assunto que existem, e acaba não se identificando em nenhuma, porque para você seguir uma carreira, você precisa se aprofundar em alguma linha, né? Então, ficar só no raso não leva a lugar nenhum também. As relações estão rasas, o conhecimento está raso, a vida está rasa. Até o nosso país está bem raso, não é verdade? Ou afundado, né? Pior, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos logo, logo. Não saia daí. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado e inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Transformação de hoje, falando sobre os novos paradigmas profissionais, recebendo Carolina Bessa. Carol, nós falávamos no bloco passado, então, sobre as dificuldades dessa geração rasa, como nós finalizamos. Afinal de contas, se não houver uma mudança, qual será o futuro desse país?
Isso é algo até difícil da gente projetar, né, de projetarmos. Então, é complicado, porque ao mesmo tempo que você esperava que a Hillary fosse ganhar as eleições americanas e já tinha um futuro completamente traçado, a união, nova ordem mundial, união dos países, união econômica, política, né, enfim, sobre uma união geral, você se depara com comportamentos, né, que rompem com... Que são capazes, na verdade, de romper com a história. Então, o exemplo do medo dos americanos, né, primeiro, de ficar pobre, e segundo, medo de morrer. E o Trump veio com essa ideia, falou, olha, eu vou proteger a vida de vocês e o dinheiro de vocês. Então, a gente vê que romper o medo foi capaz, né, de romper com a história dos Estados Unidos e também com o caminho que toda a humanidade estava levando. Então, atualmente, dos nossos jovens, se não houver uma postura suficientemente capaz de romper com essa lerdeza, com essa preguiça, né, de estudar, essa preguiça de buscar, ou essa pressa de ter tudo tão rápido, de não querer criar vínculos, de não querer compreender, de não querer entender como as coisas funcionam, como as coisas estão, para o nosso Brasil, eu vejo que eu vejo o parasitismo. E é interessante quando a gente faz essa análise dos Estados Unidos com o Brasil, que nós temos visto um discurso similar de Jair Bolsonaro, né, propagando que a ideia do armamento, da segurança e da honestidade, que é tudo que normalmente o brasileiro tem procurado e tem ansiado, e não tem encontrado nos políticos. Mas aqui nós temos que abrir um parênteses. Por quê? Os nossos políticos não vieram de Marte. Os nossos políticos vieram das ruas deste país, como nós também. Então, o problema não está na política, o problema está em nós. Está no brasileiro. É intrínseco ao brasileiro. E se nós não mudarmos, se nós não nos reposicionarmos, nós chegaremos ao fim de um sonho, ao fim de um projeto. É verdade, e com discursos como o de Bolsonaro e ao mesmo tempo como os do Lula, nós temos que encontrar um meio termo, né? É um país tão grande, tão rico, por que tão maltratado? Tem sido 8 ou 80, né? Aquela velha política da direita com a esquerda. Uma esquerda que é uma farsa, bem da verdade, mas que vende a ideia de colocar o povo em primeiro lugar, quando a gente sabe que se coloca são os banqueiros, se coloca a elite, se coloca as Odebrechts da vida e assim por diante vai. Mas é lamentável que as pessoas ainda não conseguem o quê? Ter essa visão crítica. Mas não apenas o criticar a sociedade no geral, mas fazer essa autocrítica também. Ou seja, o que eu preciso melhorar, em qual área da minha vida que eu preciso ajustar as arestas, consertar, melhorar, aperfeiçoar, acabar definitivamente com o jeitinho brasileiro. As pessoas sempre querem burlar regras, burlar limites, quebrar marcos fundamentais que são extremamente necessários para o bem da sociedade. Então é uma revisão geral que nós precisamos fazer. E onde eu me encaixo nisso tudo? Será que eu estou colaborando para destruição ou será que eu estou colaborando para a construção de algo? Né? Não basta apenas a gente vir no mundo e comer, dormir, entrar nas redes sociais, fazer poucas amizades ali. Peraí, cadê o tijolo da humanidade, né? O tijolo, a casa que eu estou construindo. Então, assim, é importante todos os jovens, todas as pessoas em geral, né, começar a pensar nisso. O que eu estou fazendo? Será que as minhas ações estão destruindo tudo aquilo que idealistas tentam construir? Ou será que as minhas atitudes estão construindo, estão colaborando para que haja uma mudança verdadeira, né, no país? E são coisas simples, Carol, que eu vejo que a gente consegue mudar o país. Eu, por exemplo, eu fico indignado quando eu vejo um jovem chupando uma bala e jogando papel no chão, porque isso não faz parte da minha cultura.
Na minha cultura, o papel deve ser colocado no lixo. Só que as pessoas estão tão sem culturas, de certa forma. Eu sei que a sociologia vai colocar um monte de nuance na questão cultural e vai relativizar bastante, mas de forma clara, de valores que a sociedade entende como sendo corretos, até pela questão ambiental, as pessoas não estão assimilando. Como assimilarão as grandes se as pequenas elas não conseguem entender? Foi uma discussão que eu propus em sala de aula, inclusive. Nós sabemos que as instituições sociais, igreja, escola, o próprio Estado, né, são os responsáveis de internalizar essas regras. Essas condutas, a família, primeira instituição social, né, que o indivíduo tem contato. Então, são eles os responsáveis de internalizar, ou seja, de ensinar para o indivíduo essas regras de condutas que são básicas. O que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, até onde você pode ir, né? Então, mas hoje, a família já não é mais a primeira instituição social que o indivíduo tem contato. É a televisão, é a internet, é outras pessoas, mas não o seio familiar. E eu propus essa discussão em sala de aula. Será que daqui uns anos vai existir instituição social? E eu acredito que se não houver essa realidade, nós não teremos sociedade. Porque a sociedade, acredito eu, ela é a consequência dessas instituições bem estruturadas. Toda sociedade em frangalhos, quando você analisa o histórico, a estrutura dela, você percebe a desestrutura. A desestrutura familiar, a desestrutura do ponto de vista religioso, espiritual e a desestrutura do ponto de vista governamental. Isso. Então, se não houver uma boa gestão dessas instituições, como Durkheim vai falar sobre a importância delas, nós não conseguiremos ter uma sociedade realmente bem organizada, bem estruturada como precisamos ter. É um grande desafio. Um imenso desafio. Só que eu vejo, Carol, que não basta, porque quando a gente olha assim, dá até um desânimo. A gente pensa assim, é impossível. Essa é a visão macro, mas a gente pode observar na visão micro, que é o quê? O que eu posso fazer? Em que eu posso mudar? Em que eu posso melhorar essa sociedade? Então, com o exemplo que eu dei agora há pouco, jogando lixo no lixo, cuidando da natureza, plantando uma árvore na porta da minha casa, né? Ou seja, são atitudes pequenas que a gente consegue mudar a história de uma sociedade. É verdade. Coisas simples. Eu vejo questão de furar um sinal, fazer uma curva errada, entrar na contramão, coisas simples, essas famosas, né, navalhadas, baianadas, isso tem que doer na gente. Tem que doer, tem que falar, peraí, tá errado, isso me incomoda, tem que incomodar. Se não incomodar, não gera mudança. E aquela ideia, Carol, é importante desmistificá-la, mas todo mundo faz. Não importa se todo mundo faz, eu não farei. Então eu fico vendo aí essa história de mensalão, de petrolão, agora da Lava Jato. Acredito eu que muitos políticos devem ter pensado, todo mundo está fazendo, por que eu não farei? Todo mundo está recebendo, fazendo caixa 2, por que eu não farei? A questão é que a mentira chega até a hora que a verdade se estabelece. Uma hora tudo vem à tona, uma hora a verdade se estabelece e a vergonha é colocada nos projetores da vida. E aí nós vemos tanta vergonha como tantos têm passado. Mas é assunto para o próximo bloco. Nós voltaremos logo logo. Não saia daí. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo o que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Transformação, falando sobre os paradigmas profissionais que estão diante de nós. Carol, nós falamos então, abordamos questões preocupantes do ponto de vista social, do ponto de vista profissional, mas também nós precisamos apontar um norte.
uma direção para os nossos telespectadores, para os internautas que têm nos acompanhado através da fanpage, através do YouTube, através da nossa página na internet. Você que ainda não acessou, até deixo o convite para você acessar a nossa página na internet, que é jpplay.com.br. Lá, além desse programa e dos outros programas Transformação, você tem acesso ao JP Notícias, ao Tribuna Livre, então toda a programação da TV Rio Preto. Agora, Carol, passando esse merchan que eu acabei de fazer, como que esse telespectador internauta pode recomeçar ou pode repensar sua vida profissional e social também? Bom, primeiro, tudo que é feito da forma certa não tem como dar errado. Então, seguir aquilo que é certo, questão de valores. Não importa quão atraente seja uma proposta de emprego, se ela envolve condutas escusas, né, não faça. Né? Foque, seja guiado por aquilo que é certo, por aquilo que tem valor. Isso que você está falando é tão verdade que eu tenho tido uma regra de vida social para mim. Qual o sentido? Eu só compartilho no WhatsApp aquilo que eu sei que se vier a público eu não serei envergonhado. Não sei se já aconteceu com você de pessoas compartilharem alguma coisa no grupo errado ou para a pessoa errada e é algo assim que foge de certa forma a um padrão e aí depois ela vem pedindo desculpa. Então eu já tenho esse padrão para mim. Peraí, se isso não pode vir a público, eu não compartilharei com ninguém. Porque eu não posso partilhar daquilo que me envergonha. Eu não posso partilhar daquilo que é escuso, sujo, leviano, daquilo que não edifica, aquilo que não constrói. É verdade. E um segundo ponto é buscar a plenitude, mas não a plenitude no sentido de vida boa, no sentido de crescer, ser pleno em todas as áreas. Por que não se tornar mais inteligente? Por que não se tornar mais atlético? Né? Ter uma Atlético vida... não, Cruzeiro. Ter uma... Tudo bem, nós vamos aceitar nessa linha de raciocínio. Por que não ser mais atlético? Questão de cuidar mais de si mesmo, né? Cuidar do corpo, cuidar da saúde. Por que não expandir o conhecimento? Né? Nesse ano de 2017 eu tomei uma decisão. Eu quero expandir, eu quero complementar, eu quero crescer em todas as áreas da minha vida. Tanto na área de relacionamentos, tanto na área econômica, na área social. Então, tudo isso, o Senhor, eu creio que Deus abençoa a gente, né? Nos abençoa em relação a isso. Então... É romper mesmo, né? É interessante que eu conversava com a minha esposa semana passada e nós falávamos sobre a facilidade que essa geração tem e que não valoriza. Eu me lembro que quando eu terminei o ensino médio em 2003, ainda não existiam faculdades na região de forma tão assim forte como nós temos hoje, como Patos de Minas, Paracatu com cursos tão bons e João Pinheiro com a FCJP, que é uma instituição de renome, que tem um curso de administração que é super bem avaliado pelo MEC. E aí, hoje tem tanto acesso a cursos superiores, a pós-graduação, a mestrado, acesso a cursinhos online, pela internet, só que as pessoas estão o quê? Arrefecidas. Elas não estão entendendo a mensagem que está sendo passada, que a velocidade das mudanças ela é rápida, que se elas não se aperfeiçoarem, que se elas não correrem atrás, elas ficarão para trás. O mercado de trabalho procura pessoas que sejam muito, mas muito boas naquilo que fazem. E mais do que isso, Carol, eu vejo que o mercado de trabalho busca pessoas proativas, sim, pessoas dinâmicas. Hoje, o mercado de trabalho não quer só a pessoa do cafezinho. O mercado de trabalho quer a pessoa que sabe fazer planilha, mas que sabe fazer um café, que se acontecer alguma coisa sabe limpar o chão, que se precisar de alguma coisa sabe pegar o carro, dirigir e ir para outra cidade. Porque o quê? As empresas estão cortando gastos. Sim. E essa tendência não tem como. Infelizmente, é essa tendência de corte de gastos, é a corrida pelo lucro, o lucro acima do ser humano. E se nós não nos encaixarmos e ficarmos apenas no blá blá blá, no discurso, não adianta. Nós precisamos entrar no ritmo e ir além, senão nós seremos devorados
por aqueles que estão à nossa frente. Perder o medo de entrar no mercado de trabalho, perder o medo de concorrer a uma vaga, né? Se você tem medo, mas tem tanta gente mais capaz, né, mais capacitada do que eu, vai, quem sabe, é a sua hora mesmo, é a hora que Deus está te abençoando ali. E outra coisa, perder o medo também de aprender. Sou velha demais para aprender inglês. Hoje isso não existe. Não existe. Meu pai, há 2 semanas atrás, comprou um smartphone. Meu pai tem uns 65 anos e agora já está no WhatsApp. Por quê? Ele estava desatualizado. Então ele disse, não, eu quero um WhatsApp. Ele queria um smartphone. Ele pega lá e assim, ó, né? Mas desbloqueia o aparelho, né? Bom demais. Pai, se o senhor estiver me vendo, um abraço pro senhor. Ou seja, tem que entrar na tecnologia. Não tem idade para isso. Jeito. Não tem idade. Não tem desculpa. Essa história de dizer eu tenho vergonha, eu sou tímido. Você não pode deixar a vergonha falar mais alto, a timidez falar mais alto. E o orgulho, tipo, não vou servir café porque não é meu ofício. Né? Peraí. Pode sim, você pode sim. A única coisa que você está perdendo, na verdade, é o seu emprego ali, pela questão da proatividade. Então, é realmente pessoas que se dispõem tanto a fazer o café quanto a limpar, não conseguem organizar, limpar o próprio espaço de trabalho, precisa de outra pessoa para isso. Né? Então, isso é algo a se pensar também. E principalmente com o nível de desemprego que nós estamos vendo aí, que está alarmante, né? Se não me falha a memória, 12, 13 milhões de desempregados no país. Então, que nós sejamos esses profissionais que sabem ir além, que vão além e que, de fato, sejam proativos. Bom, Carol, o nosso programa está chegando ao fim e eu quero que você deixe aí suas considerações para aqueles que estão nos acompanhando. Bom, eu aprendi que vale a pena a gente tentar. Não importa o ramo, né? Eu sou formada em Direito e acabei me aventurando, né? E adorando, me apaixonando pelo ramo do ensino como professora, né? Então, assim, pensar que eu formei em uma determinada faculdade, não quero ir além disso. Peraí, né? Existem tantas coisas, a humanidade precisa de tantas coisas, a gente precisa cuidar tanto do que é nosso, né? Então, por que não começar? O melhor dia para começar a mudar a nossa história é hoje. Hoje, por isso que é presente. É verdade. Eu quero dizer a você que Deus levantou Moisés lá em Israel, no Antigo Testamento, para libertar o povo dele da escravidão do Egito. E Moisés foi o libertador, foi usado por Deus para libertar aquele povo. Mas um dia, como todos nós, Moisés morreu. E ao morrer, Deus levantou Josué. E Josué provavelmente estava receoso, estava temeroso, estava com muito receio pela responsabilidade. Mas Deus diz para ele lá em Josué capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo, por onde quer que andares. Eu acredito, Carol, que essa mesma promessa de Deus para Josué é para nós também. Ele é conosco, aonde quer que formos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br.